vir aqui para fazer o curso foi um convite Do Gregório? do Gregório. Que era presidente da Que era fundação. presidente da fundação. Mas o Gregório foi meu colega durante alguns meses no INACEM, Instituto Nacional de Artes Cênicas. Eu trabalhei no Instituto Nacional de Artes Cênicas no Rio de Janeiro durante uns 6, 8 meses. E o Gregório é daqui. E o Gregório é daqui. E Morava trabalhava no INACEM. E depois assumiu a Fundação Cultural aqui. Quando o Gregório assumiu a Fundação Cultural, ele obviamente me conhecia muito, me convidou para vir aqui para o Acre. O Acre era o único estado do Brasil que eu não conhecia. Eu conheci todos os estados do Brasil, não conhecia o Acre naquela época. E eu me interessei em vir para aqui por uma série de circunstâncias, mas eu propus a ele que ele era fazer oficinas. Uma semana, 2 semanas, eu só vou se for fazer uma oficina longa. Eu quero uma oficina de pelo menos 3 meses. E ele, para minha surpresa, topou. Para minha surpresa, topou. E eu vim para o Acre. Quantos espetáculos você fez com o Poronga? Eu, particularmente, fiz 2. O Caderno de Acontecimento, que foi uma rede viva do curso, onde acabou se formando comigo, e o tributo a Chico Mendes. Mas o Poronga fez 3 espetáculos, ele fez o A Lenda do Vale da Lua. Agora, isso foi no espaço de 2 anos, digamos assim, né, de atuação. O Caderno de Acontecimento era o seguinte, quer dizer, eu estava no Acre há pouco tempo, né? Então nós fizemos uma série de meninos fizeram entrevistas, pegamos entrevistas que o Matias tinha feito, de coisas que estavam acontecendo na cidade do Acre e coisas que estavam acontecendo nas nações indígenas, não só por... Eu comecei a ter contato com eles, como eu fui, assim que eu cheguei no Acre, fui criando amizade com um grande indigenista daqui, o Terri de Aquino, que faz parte dessa peça. E com o Terri, eu andei durante esse período de tempo para algumas nações indígenas daqui. Então, os problemas fundiários que estavam existindo aqui já estão, de alguma maneira, no caderno de acontecimentos. E as coisas que aconteciam aqui. Um rapaz tinha sido morto há pouco tempo, chamado Piaba, o filho dele era Piaba. Tinha sido morto pela polícia há pouco tempo, com um roubinho besta. Enfim, tinha sido perseguido pela polícia, tinha reagido, a polícia matou, entende? Enfim, o Matias tinha um quiosquezinho ali na beira do rio, onde ele vendia coisa, então ele contava a história do Piaba, que aconteceu ali, ele e todos os outros, né? E tinha, por exemplo, tinha várias versões dessa história. Então, no momento da peça, que aqui no Acre tem uma coisa muito, agora tem muito menos, mas tinha uma coisa muito interessante que eles chamavam de giral. Que é parecido com o giral que vocês conhecem, pia, é o seguinte, Cara, no lugar a da pia, você abre a janela e a pia é do lado de fora, ali tem aquela prateleira que chama de giral, de madeira, o pessoal lava a louça ali, tá entendendo? Então no espetáculo tem acontecimento, no espaço todo do Teatro Recreio, nós montamos giraus no meio do público e até lá em cima, e no palco também. Então, 6 ou 7 mulheres, enfim, donas de casa, começavam a conversar sobre a morte desse... Cada uma tinha uma versão, né? Cada um tinha uma versão diferente. Uma era a favor do policial, outra a favor do Piaba, outro nem a favor de um nem do outro. Então, havia essa discussão assim, entre elas, sobre o que estava... E tinha a cena da morte do Piaba. Então, eram reportagens, praticamente, né? Só que a gente ocupava espacialmente todo o teatro aqui, né? Isso aqui naquela época foi uma novidade, porque ninguém... Então muita gente ficou estranhando, porque tinha cena aqui, tinha cena por lá. A Clarice fazia uma cena quase na cabine de luz, né? Lá atrás, né? Ivete, a outra fazia umas cenas laterais aqui, outra fazia embaixo, outra fazia no palco, tá entendendo? O que você estava fazendo, Ivete? O que você fez? Faz uma dessas donas de Eu casa. fazia uma dessas donas de casa, trabalhando, lavando louça no giral e conversando com a vizinha. Enquanto isso acontecia a cena lá com o Major, o Matias, né, Major? No Caderno de Acontecimento tinha uma coisa que eu nunca mais fiz. Nunca mais pude fazer, digamos assim, que era uma experiência que a gente estava fazendo, que era muito interessante. Tinha uma cena que se passava no Seringais, tinha uma canoa que ia para os Seringais. Então essa cena foi toda feita com... os japoneses têm um boneco chamado buraco, que são bonecos grandes, que são manipulados por 2 ou 3 pessoas. Né, manipuladores, esses manipuladores se vestem de negro, não aparece nada, e são bonecos grandes, dimensões grandes, esse teatro buraco é muito interessante. E eu
coisa que eu jamais poderia pensar em fazer no Rio de Janeiro, né? Eu aqui fiz aqui a mesma coisa, só que não eram bonecos. Os manipulados eram eles, seres humanos. Eram as pessoas que eram manipuladas por 3 bonequeiros, digamos assim, vestidos de negro, etc, etc. E a cena toda se dava com essa manipulação de bonecos vivos, de seres humanos que eram manipulados pelos bonecos. Um trabalho exaustivo de fazer isso, porque, pensa bem, uma coisa é você mexer em boneco, outra coisa é você mexer, tem que ter uma sincronia muito perfeita entre o ser humano que está sendo manipulado, para se deixar manipular, e o que está manipulando, porque tem que manipular de uma forma muito correta. Então foi um estudo muito, muito, muito interessante, que eu nunca mais repeti. Só no Caderno de Acontecimento tem isso. Só nesse espetáculo, e nesse grupo. Um dos 3 foi manipulado? Nesse grupo. Eu manipulei. Você a Marivete foi manipulou? manipulada. Eu era boneca. Como é que foi a experiência? Era seringueira, que a gente fazia papel de seringueira, né? Era cortando seringa. Exatamente, cortar uma seringa, O boneco sendo cortando manipulado. seringa. Então, tem que ter 2 pessoas segurando aqui, outra segurando a cabeça. Esse trabalho dos bonecos, eu estava pensando exatamente nisso ontem à noite. Eu acho que para mim, como atriz, foi um dos mais importantes que eu fiz. Porque você, veja, eu lembro muito bem disso, a gente estava no mês de setembro, que é um calor infernal aqui, o Cine Recreio, o Teatro Recreio, era um lugar horroroso de quente. E a gente ficava com a cabeça coberta, o corpo todo de preto, como manipulador mesmo, né? E você tinha que manipular uma pessoa. Só que você tinha que manipular a pessoa o mais próximo do verdadeiro possível. Então era muito difícil aquilo. E eu não queria... E o João me botou para manipular. E eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, porque eu não queria ser manipulada mesmo, não. Porque para mim era mais difícil, sabe? Era muito mais difícil, porque eu acho que o manipulador ele tinha um trabalho mais difícil. Para mim, eu acho que o manipulador tinha um trabalho mais difícil, porque ele tinha que ser verdade pro boneco que estava na mão dele, entendeu? Porque o boneco ia fazer só o que ele... Então tá bom. Quer dizer, tava bom entre aspas, porque você tem articulação, você pensa, então não vai ser assim. É, porque eu Mas sou é mais difícil. Eu não sei se foi tu que fez comigo, Eu se foi o fiz, Henrique. eu fiz contigo, Porque- eu fiz com o Ivan de Castelo, Porque eu fiz com o sou Major, fiz com todo difícil, mundo. eu fico toda Todo dura. mundo fazia com todo sabe? mundo, na verdade, Quando a gente né? tava ensaiando era uma confusão, porque eu ficava toda dura, as mãos, os dedos, sei lá. É, mas é Ficava difícil. tensa, sabe? Mas esse para ator é muito legal. Porque assim, eu acho que o que foi bom, eu nem sabia o que o João pretendia com aquilo. Eu imaginei que ele queria uma coisa plástica, um trabalho como resultado. Agora, o processo foi maravilhoso, porque eu acho que o foco, sabe? O foco que você tem que ter. Você tem que estar absolutamente ligado naquilo, absorvido por aquilo, porque não tem como, senão você não faz nada. Né? Se você quiser um mínimo de qualidade no que você está fazendo, você tem que estar muito atento àquele troço. Porque é muito difícil. Porque o que acontece? O João, quando ele dirige a gente, ele leva a gente a fazer alguma coisa. Ele não diz, faça isso. Você constrói o seu personagem dentro para fora. É um longo caminho que você tem que chegar lá, mas é uma construção que você faz. Ele não te dá a personagem pronto. Quando o João dirige, ele não eu sou atacada, esquentada. O João sabe de mim, eu sempre digo pro João, eu sou tua amiga para ser uma pessoa melhor. Porque é verdade. Eu sou atacadíssima, eu brigo, não sei o quê. Mas o João é calmíssimo. Quando ele dirige, ele fica mais ainda. Então, o que normalmente a gente ouve dizer de diretor histérico, que esculhamba, que não sei o quê, o João é o oposto. Ele chega e fala no ouvido, ele insiste contigo para tirar uma palavra de ti até você se descabelar e dar a palavra que ele quer, entendeu? Então, você constrói seu personagem, você descobre. E o João tinha uma maneira bem didática, assim, de fazer com que a gente chegasse ao refinado da coisa, né? Para poder a gente apresentar. Ele, quando queria a coisa, era com perfeição. E nesse jeito dele, assim, né, carinhoso, né, meigo de tratar as coisas, facilitava para a gente, né? Porque a pessoa que trabalha com o João, né, eu primeiro, em particular, e vi várias pessoas que trabalharam com ele aqui, tanto no curso que ele dava, como na peça, se sentiam assim bem à vontade. E quando a gente se sente à vontade de fazer uma coisa, a gente cresce dentro do trabalho, né? Cresce porque fica, né, Fica à vontade, mais né? criativo, assim, fica mais criativo. Justamente né? por isso, Porque ele diz, vai buscar a tua imaginação. Então você começa a pensar um pouco mais, não vai ficar...
com dependência dele assim, dele estar dizendo o que você tem que fazer. Ele só vai te aprimorar um pouco mais aquilo que você criou dentro do seu personagem. Se nós tivéssemos talvez continuado, poderia, não sei, mas poderia ser firmado como um grande grupo de interior do Brasil, né? Mas eu saí, vocês particularmente que aqui estão, tentaram mais socorro, não está aqui, não, mas não dá para manter o grupo, porque é claro que não tinham os contatos que eu tinha, essa coisa toda. Fizeram mais um espetáculo lindo, chamado Além do Vale da Lua, que é a encenação mais bonita que eu tive dessa peça. O texto é seu. Dirigido pela Clarice e com a Cenografia do Nonato. A cenografia do Nonato, que é um rapaz de Manaus. E foi um lindo, né? Mas eles ficaram aqui, não puderam sair, tá entendendo? Não tiveram condição de sair. Então era difícil, porque o grupo era um grupo de gente que estava estudando na universidade. Ele é motorista do SESI, o SESI deu um ultimato a ele, para você ficar com o motorista, que você não pode estar fazendo teatro, que faz o horário do SESI são os horários todos meio malucos, né? Essa mãe de família, o Matias, tinha um grupo também aqui de teatro, que era um dos atores do nosso grupo, tinha um de Olho na Coisa, né, Matias? Também não se sustentava, então eram dois grupos que ele estava, não sustentava nenhum nem outro, tá entendendo? E, enfim, é muito difícil a vida profissional, entendeu? Então o grupo acabou se dissolvendo, o que foi uma pena, mas a vida é assim, né?